que você vai ver agora não são apenas símbolos que você já conhece e não faz ideia do significado, ou como é que isso afeta a sua vida. São muito mais do que apenas símbolos com significados mitológicos que vão te fazer entender mais sobre você e o mundo ao seu redor. São símbolos que mudaram a trajetória da humanidade, impactaram centenas de civilizações e algumas têm um impacto real na sua vida até hoje. Não são apenas símbolos religiosos, políticos ou ocultos. São símbolos que estão com você desde o momento que você acorda até quando se coloca a cabeça no travesseiro. Então, meu nome é Bruno Lamoglia, eu sou médico, pós-graduado em psiquiatria, psicoterapeuta. E faz muito tempo que as pessoas vêm pedindo para compartilhar esse meu conhecimento a respeito dos símbolos e dos impactos dele na humanidade e da interpretação de sonhos para a resolução de problemas práticos da vida. E também fazer um desenvolvimento da própria personalidade. Na aula de hoje eu vou te mostrar como os símbolos à sua volta influenciam a sua vida sem que você perceba. Durante muito tempo eu também não conseguia enxergar os símbolos que estavam à minha volta, apesar de eu já ter bastante interesse nesse assunto. Eu tinha interesse no assunto desde que eu vi alguém analisando um filme e a pessoa extraía significado que eu não tinha nem imaginado. Assim. E aí eu comecei meus estudos na filosofia, religião, antropologia, mitologia, até que eu tive uma das experiências assim mais intensas da minha vida e um dia eu conto isso aí. Mas o que as pessoas me pedem é para compartilhar esse meu conhecimento sobre o simbolismo e elas não sabem, eu sempre tive um pé atrás com isso, sabe? Porque essa habilidade ela realmente assim não pode cair na mão de qualquer pessoa, porque se trata de uma ferramenta de manipulação e ela é poderosa. Agora, esse ano eu decidi considerar os pedidos, que foram muitos, de fato, e eu cheguei à conclusão de que o domínio do simbolismo ele já está na mão das pessoas que usam isso para manipular, para dominar e tal. Esse conhecimento ele precisa ser aprendido por quem realmente busca o desenvolvimento pessoal. Diretor de filme, produtor de clipe musical, pedagogo, estilista, ator, artista, enfim. A maioria tem um viés ideológico pesado, né? Eles declaram, você sabe bem o que eu estou falando, utilizam desses símbolos para manipular a criança e todo mundo no geral, formadores de opinião e o comportamento da sociedade no geral. E é por isso que a gente precisa resgatar esse conhecimento, que hoje em dia ele está somente de um lado, né? A meu ver, o lado errado. E não me parece ser muito um lado que apresenta as boas intenções, né? E para deixar claro isso aqui, filtrar as pessoas que estão assistindo essa aula, eu não estou falando sobre horóscopo de signo da Capricho, ou algo assim, né? Nem moralismo conservador, nem religião ou interpretação vaga, sem fundamento, tirada da minha cabeça, não. Isso aqui não tem nada a ver com a teoria da conspiração, e quem já me acompanha sabe o quanto que eu levo o meu trabalho bem a sério, né? Então eu vou te ensinar a interpretar o que está na tua frente e você não consegue enxergar, você não sabe ainda enxergar. E para te provar que o simbolismo é uma linguagem que está dentro do ser humano, apenas precisa ser resgatada, eu vou passar algumas imagens agora para você ver e eu quero que você me diga o que você sente quando você olha para essas imagens agora. Bom, se você for uma pessoa minimamente normal e que está em sã consciência, você vai ver que essas imagens, ela no mínimo transmitem alguma coisa que não é tão boa, alguma coisa estranha. Agora dá uma olhada nessas outras imagens e me fala o que você sente. Se ela não passa segurança, tranquilidade ou até mesmo compaixão, algo como amor, algo assim, semelhante. Então, por último, dá uma olhada nesse animal e me diz o que ele significa. Bom, a borboleta, ela é bem comum na nossa sociedade atualmente. E quando a gente pergunta para a maioria das pessoas, elas falam, olha, a primeira coisa é sobre liberdade, né? O voo da borboleta. A segunda coisa bem interessante é a metamorfose, uma nova forma, uma nova vida. Então a minha vida era muito ruim e eu fiz algo que me libertou, quase que um pensamento revolucionário, né? Uma grande mudança na vida e que agora eu tenho a liberdade, né? E esse pensamento simbólico, ele permeia absolutamente toda a sociedade atual, principalmente, sobretudo, nos jovens, mas veja bem, a borboleta também, no final das contas, ela não simboliza um voo errático, ou seja, o voo dela é extremamente oscilante. E isso fica
muito aparente quando você consegue comparar esse voo à mente das pessoas na atualidade. É uma mente completamente errática. Ela simplesmente sobe e desce, assim como o humor, como a vida delas próprias. E outra, já parou para pensar que esse simbolismo, se ele envolve a borboleta como um todo, o quanto que é curta a vida de uma borboleta, o quanto que é etérea a vida de uma borboleta. Então, quando a gente pensa sobre esses símbolos, é claro que a gente tem a beleza, a metamorfose, a liberdade, mas nós temos outras esferas importantíssimas nesse símbolo da borboleta. E eles não são levados em conta. Então, uma mente oscilante, um humor oscilante, será que é isso que você quer para você? Uma vida extremamente curta e etérea? Obviamente que isso não é um bom símbolo para você ter tatuado na sua pele. Então, como você viu, os primeiros símbolos que eu te mostrei, eles despertam sensações ruins em você. E os outros despertaram sensações boas. Mesmo que o último tenha um significado ambíguo, diferente do sentimento que ele provoca, tem algo a mais. Isso é mais um motivo para você entender e interpretar os símbolos, para que você não fique refém desses sentimentos. E quando eu falo isso, sempre aparece aquele pessoal que fala que isso é errado. Sempre tem. É pecado, é paganismo, e esse argumento ele não faz mais sentido, não dá mais para a gente ir por ele, porque os símbolos são usados em absolutamente todos os lugares que a gente conhece. A gente usa esses símbolos desde como que funciona uma faca na cozinha. Então, ele não é bom nem ruim, assim como uma faca. Ele pode estar jogado em cima da mesa, pode ser usado como uma ferramenta, pode matar uma pessoa, pode cortar um pedaço de pão. Enfim, assim como o simbolismo, no caso agora a faca, qualquer coisa pode ser usada para o mal, assim dizendo, inclusive coisas que foram criadas pelas mais belas intenções, como a própria religião, e que nem sempre tem esse cunho. Eu já atendi mais de 30 mil pacientes individualmente, e eu tenho experiência clínica prática para olhar os símbolos e como é que eles influenciam a vida das pessoas, mesmo que elas não consigam perceber. Isso acontece porque o simbolismo ele se trata de uma linguagem milenar e é algo que está dentro do ser humano que precisa ser resgatado para que possa ser expressado de uma forma prática. O seu inconsciente, ele sabe exatamente do que eu estou falando e ele envia sinais o tempo todo através de sonhos e até mesmo a representação simbólica no dia a dia. Então veja essas duas construções representando as pirâmides. Essas pirâmides elas foram construídas pelos povos astecas, que viveram entre o século XIV e XV, e servia como templo onde era realizado cerimônias religiosas, né? Inclusive com sacrifício humano. E essas pirâmides dispensam apresentação. Elas foram construídas pelos egípcios a partir de, pelo que se sabe, 2.600 anos antes de Cristo, e tem um intervalo de distância de mais de 2.000 anos entre esses dois povos, e o que é mais interessante é que nunca houve uma comunicação direta. Só que, mesmo em época diferente, os dois construíram pirâmides semelhantes. Então, por que isso acontece? Simples, ambos os povos eles possuíam o mesmo objetivo nas suas construções. Eles queriam uma conexão com o âmbito divino, se conectar de uma maneira com que eles consideravam elevado, e perceberam que bases de quadrangulares, né, e poder trazer esse olhar simbólico para as pirâmides, a gente percebe que foi exatamente o que eles fizeram. Os astecas ao usarem os rituais religiosos e os egípcios como a morada, né, do faraó e uma representação de Deus no pós-morte. E a gente pode observar essa expressão de conexão com o divino, né, em outras culturas também, em momentos da história completamente diferentes. Mas por que isso aconteceu? Simples, os povos eles possuem o mesmo objetivo com as suas construções, né? Eles queriam uma conexão com o divino e se conectar de alguma maneira com o que eles consideravam elevado. E eles perceberam essas bases quadrangulares, e quando a gente traz isso para o olhar simbólico, para as pirâmides, a gente vai ver que foi exatamente isso que eles fizeram. Os astecas para rituais religiosos e os egípcios como uma morada do faraó, ou uma representação de Deus. Então, muito interessante quando você observa a pirâmide e você vê um quadrado que em cima você vai ter uma forma do triângulo. São duas formas geométricas completamente reconhecidas pela gente e que vemos um grau de hierarquia quando elas sobem. E você tem as quatro faces,
cada face representando um aspecto da natureza humana ou social. Então, a gente pode pensar aqui na descrição os 4 temperamentos, os 4 elementos. Nós podemos pensar na descrição de Platão, que é a ciência, religião, política e arte. Então, numa sociedade perfeita, elas vão se elevando e se unem, se fundem em uma só. Então, esse é o grau teoricamente divino almejado nessas pirâmides. Quando vemos o triângulo, ele por si só, de fato, é hierárquico. Isso quer dizer que temos um topo, algo que a gente almeja. Nós temos a tríade, que a gente conhece muito bem no cristianismo, e que existe um movimento da própria tríade. Quando você tem o número 3, eles se alternam e geram um movimento. Então, toda vez que você estiver diante de um triângulo, você tem que pensar na tríade, você tem que pensar em hierarquia, você tem que pensar em movimento. E a base? A base já é um quadrado. O 3 deseja o 4, ele se torna uma base sólida. Aqui é a plenitude, aqui é quando você atinge o equilíbrio na sua vida, ou que a sua sociedade atingiu o equilíbrio. É o quaternário. Então, dentro de um simples símbolo, você já tira uma gama de significados. Isso prova que os símbolos são uma forma de expressão inerente ao ser humano, pelo fato deles estarem dentro de nós, e que a partir dessa análise e interpretação de símbolo, a gente consegue resolver uns problemas práticos do dia a dia. Você já parou para pensar que a forma como você conta os seus problemas e os símbolos para si mesmo, que você utiliza para descrever, são também a solução para esses problemas? Eu vou dar um exemplo que me mandaram algumas semanas atrás aqui nos stories, de um homem que me perguntou o seguinte: casamento, em paz, mas não feliz. E agora? Percebe que para esse homem caminhar para qualquer tipo de solução para o problema dele, ele vai precisar saber o que significa um casamento, a paz, a felicidade e esse agora. São conceitos que ele não domina, que sem saber o que significa cada um desses elementos, é impossível conceber um meio de ação e, por consequência, solucionar esse problema. Não vai, obviamente não vai. E para entender quais são esses significados, ele vai ter que atribuir os símbolos para cada um desses conceitos. E mais do que isso, os símbolos corretos, né? Como é que ele vai poder ter a felicidade em seu casamento se o próprio significado de felicidade é muito abstrato e distante da mente dele? E se a gente consegue muito além disso dessas aplicabilidades do simbolismo cotidiano? Então, assim, estudar os símbolos vai te fazer muito bem nos estudos, em qualquer área de conhecimento, da psicologia até, sei lá, o cinema, né? E assim como eu, depois que eu entender essa simbologia por cada conhecimento, você nunca mais vai querer assim assistir um filme sem entender tudo que você possa extrair dele, sabe? O melhor exemplo, sei lá, vamos lá, Senhor dos Anéis, aquele filme As Duas Torres. Se você não tiver a percepção simbólica, é só mais uma ceninha boba de um mago caindo no abismo e depois ressurgindo para derrotar o inimigo. Mas não é bem por aí, né? Se você domina o simbolismo, você consegue enxergar todos os significados dessa cena. Bom, a primeira interpretação que a gente tem é que é um mago. Um mago por si só, ele está em carta de tarô e tudo mais, ele está no nosso arquétipo mais profundo da mente, como uma figura do sábio, uma figura do ser espiritual. E ele, ao passar a ponte, ele faz com que todo o grupo siga o caminho deles, enquanto ele tenta impedir um demônio que já estava dentro das profundidades da mina. Bom, vamos lá. Quando a gente olha assim, a gente pensa, bom, primeiro a gente tem a ponte aqui. A ponte é uma passagem simbólica, é uma passagem por algo que é uma profundidade, que é um abismo, é uma divisão. E quando você olha para essa cena em si, você entende que ele está tomando uma decisão muito importante na vida dele. Bom, e ele tenta impedir o demônio de sair do buraco dele, né, que esse buraco é a mina, seria algo profundo e interno e submerso na vida dele, algo que de fato incomodava há muito tempo. É um demônio antigo. Então assim foi chamado Balrog, um demônio antigo. Quando ele percebe que tem esse demônio, ele impede, ele não quer brigar com o demônio, ele fala de tudo, olha, eu sou o cara, não vem, e quase consegue
mas no finalzinho, pelo calcanhar. Ele é pego com o chicote, né? E o calcanhar, ele é como Aquiles, a gente já sabe, conhece muito bem o calcanhar de Aquiles, que é a fraqueza de um grande guerreiro que só pensava na glória e pouco era ligado à matéria, né? À vida terrena. Então ele é pego pelo calcanhar e cai no abismo. Bom, lembrando que nesse momento ele ainda era cinza. Quando você é cinza, você é a mistura do preto e do branco. Você ainda tem em você o bem e o mal. Você ainda tem a dicotomia da vida, a ambivalência da vida. Você ainda não tem uma decisão extremamente clara ali. Acontece que o demônio, que seria um problema, algo muito ligado às sombras desse personagem, ele incomoda e puxa para o fundo. E ele passa semanas ou meses caindo. E ele passa muito tempo depois combatendo esse demônio com uma espada. É muito interessante, ele tem o cajado do mago, que também é um símbolo muito importante, mas mais importante do que o cajado é a própria espada. E a espada, ela tem uma representação importante da vontade humana. E eles dois caindo, se combatendo, quando eles chegam no topo de uma colina, o que é muito simbólico, porque ele estava caindo de uma mina e agora ele estava no topo de uma montanha com neve branca, elemento alquímico da prata, é o albedo. E no topo de uma montanha, você teve que escalar essa montanha. Então é a ascensão humana. E ele, quando mata o demônio, ele já não é mais o Gandalf the Grey. Ele não é mais o mago cinza, ele agora é um mago branco com uma nova identidade. Então a gente pode comparar essa queda a uma baita de uma depressão, ou uma baita de uma crise existencial, uma crise identitária, onde essa pessoa começa a rever absolutamente todos os seus conceitos e ela se liberta do que tinha trazido de um elemento mais externo e alheio a si mesma, uma coisa mais ligada à superficialidade, para algo branco, puro, iluminado. E aqui ele ganha os poderes de uma forma muito mais expressiva e até mesmo um poder mais potente mesmo. E também essa outra cena aqui do filme do Coringa, onde à primeira vista é só um personagem principal se vingando de alguns malfeitores, mas que quando você consegue enxergar os símbolos por trás daquela cena, a história muda completamente, né? Então, quando você tem o Coringa como um cara que ainda tinha várias esperanças na vida, ele ainda ajudava as pessoas, ele daqui a pouco ele passa a olhar para o mundo como uma grande vítima. Então, olha, o psiquiatra não quis me ajudar, a minha vida anda muito difícil e eu não tenho nenhum tipo de respeito dentro da sociedade e eu sou marginalizado. Bom, realmente é muito difícil, mas na primeira vez que tem a possibilidade, que não é a primeira vista que ele decide se defender, mas quando ele começa a ir atrás das pessoas para matá-las, começa a ir atrás dos malfeitores que ele começa a considerar na sociedade, pessoas que ele até inclusive invejava, é aí que você percebe que é uma decisão oposta da do Gandalf, né? É uma decisão agora para o mal, para si, para o egoísmo e a própria defesa de si, inclusive com uma vingança baseada em ressentimento e ódio. E dentro desse filme tem vários outros simbolismos que são muito interessantes de discutir. Bom, percebe como a gente traz à tona esse significado que estava oculto. Então você começa a se tornar uma pessoa mais presente, mais consciente do que está acontecendo ao seu redor, né? E muito mais capaz de agir em busca do que você realmente deseja. E é claro que isso também vai te fazer uma pessoa mais interessante, né? Porque todo mundo vai querer saber a sua opinião sobre os filmes, sobre os sonhos, sobre as polêmicas do momento. E se você usar isso assim, sabiamente, você vai poder promover as mudanças que realmente têm significado na sua vida e para as pessoas da sua volta. É importante ressaltar que sempre me perguntam lá no Instagram, ou não é necessário um repertório denso de literatura e experiência de vida para interpretar os símbolos? Olha, eu não vou mentir não.
Quanto mais símbolos você vai interpretar, mais problemas você resolve. Quanto mais pessoas você ajudar, melhor você fica nisso. Mas para começar, você vai ter que se dedicar a um caminho, né, de aprendizado que seja de fato seguro. E na próxima aula eu vou te mostrar o primeiro passo para você interpretar os símbolos e os sons. Existe uma base que pode ser considerada um repertório mínimo para você que está começando agora. E isso vai te fazer entender pelo menos uns 80% dos símbolos que te influenciam mesmo. Depois da próxima aula, que vai ser liberada quarta-feira, 20 horas, você não vai ver mais o mundo da mesma forma. E se você acha que você pode, vou adiar isso aí, que esse não é um assunto importante para a sua vida na prática, para refletir o quanto que você está sendo manipulado e nem percebe. Volta lá nos exemplos que eu te dei e seja bem sincero aqui. Você já tinha percebido isso tudo? E se você tem filho, pensa aí, até quando que você vai deixar que exista essa manipulação dentro da tua própria casa, desses comportamentos completamente distorcidos, que são alheios aos seus valores, que denotam um ambiente meio que perverso dessa mídia, que você vê na internet e desse pessoal que domina esse simbolismo, né? Olha, eu te espero aqui quarta-feira, 20 horas, e se você puder, deixa aí o feedback, deixa a sua opinião na seção de comentários, aqui embaixo mesmo, tá bom? E eu te espero na próxima aula.